O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá pessoal, está começando o programa Muito Mais Saúde. Hoje vamos falar sobre um assunto importantíssimo para você que está em casa. Vamos falar sobre perda auditiva. Estamos recebendo aqui a doutora Perla Consuelo Ferreira Silva. Nome grande, né? Mas já batemos um papo aqui antes e o assunto vai ser muito bom. A doutora Perla, ela é fonoaudióloga da Clínica Áudio Serra. Seja muito bem-vinda, doutora Perla. A senhora já é prata da casa, né? Já está acostumada, a gente sabe. Mas comigo é a primeira vez e eu estou muito feliz em recebê-la aqui. A gente já trocou uma ideia antes e sei que o papo de hoje vai ser muito bom. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Márcia. É um prazer estar aqui contigo, né? Esse primeiro papo antes das filmagens já foi interessante, agora vai ficar melhor. Isso aí. Bom, a gente vai então trazer para vocês aqui o assunto sobre perda auditiva. Tem muita coisa boa, vocês vão poder conhecer um pouquinho os aparelhos, a gente vai falar sobre muita coisa. Mas para a gente começar esse papo, doutora Perla, a gente sabe que tem alguns sinaizinhos que vão dando aí um aviso para a gente, que a coisa está começando a acontecer. Eu acho que tem um pouquinho a ver com a idade também, se a gente tem alguém na família. Então a gente vai começar por aí. Isso aí, a gente tem alguns sinais que mostram que a pessoa está com a perda de audição. O primeiro sinal é aquele famoso, hein? O que foi? O que você falou? Pedir para a pessoa repetir o que disse. Isso é um dos primeiros sinais. Normalmente, nessa situação, a própria pessoa não fica incomodada com a perda. A família que começa a observar a dificuldade e tenta levar essa pessoa para buscar ajuda, tá? Normalmente são perdas pequenas ainda, que não causam, na maioria das situações, muito prejuízo no dia a dia, mas a longo prazo a pessoa começa a ter um prejuízo maior, com certeza. Tá? Já estou ficando com medo, porque eu já estou, de vez em quando eu faço essa perguntinha. Não entendi o que você falou, já estou ficando preocupada aqui, doutora. Então, mas foi bom você ter abordado esse assunto. O que acontece? Não necessariamente... quando a gente pede a pessoa para repetir o que ouviu, não necessariamente a gente tem uma perda também, né? Se eu não estiver atenta, estiver distraída fazendo qualquer coisa, você vai falar comigo e eu vou pedir para repetir. Então, a audição e a atenção, elas andam juntas. Se eu não escuto bem, eu fico desatenta. Agora, se eu estou desatento ou sou desatenta, eu vou ter uma dificuldade para ouvir. Não que eu tenha uma perda de audição. Não necessariamente. Não necessariamente. Né? E essa perda, a gente pode dizer que tem algo que provoca a perda ou isso é natural da vida? Então, a gente tem os fatores naturais, né, pelo envelhecimento. Todo mundo, por volta dos 40 anos, já começa a perder, né, ter alguma perda lá nos sons bem finos, os sons agudos, tá? Se a gente for medir as frequências mais fininhas, a gente já consegue perceber que tem uma alteração. E a partir daí, a perda vem acontecendo, sempre dos sons mais finos, sons médios e depois os sons mais grossos, tá? Isso pela idade. A gente tem o fator hereditário, também que é muito forte. Se tem casos na família, possivelmente, não é regra, mas possivelmente a gente pode ter, tá? E algumas doenças que podem causar perdas auditivas, que vêm aumentando com o passar do tempo, ou então aquelas que acontecem abruptamente. Por exemplo, a gente estava falando do diabetes, né? Diabetes, ele vai causar uma perda auditiva progressiva por causa da alteração da glicose. E a gente tem as perdas súbitas, que podem acontecer, por exemplo, por um ataque viral. Posso ter uma gripe muito forte e isso acometer meu ouvido e eu ter uma perda de audição súbita, que nem sempre ela
a gente consegue ter uma reversão do quadro, tá? Nossa, gente, tem bastante coisa envolvida nisso aí, né? Então, recapitulando, passou dos 40, necessário já começar a acompanhar. Começar a acompanhar, principalmente se já tiver fator hereditário na família. Regra, 60 anos a gente já tem que fazer. 40 já fica mais como precaução, mas a partir dos 60 a gente precisa muito. E o diabético é legal que ele faça esse acompanhamento também em uma certa fase da doença para frente? Então, o diabético, a partir do momento que ele descobriu que é diabético, é interessante, como exame de rotina, uma vez ao ano, fazer o exame de audiometria, para poder ver se a audição está bem ou se está tendo alguma queda. É interessante porque eu vou ter um primeiro exame, que vai ser meu exame de referência, e a partir daí, a gente, ano a ano, vai conseguir ver se está tendo alguma progressão da perda ou não. Isso se chama prevenção, pessoal. Prevenção. Prevenção, né? E é bacana que a gente faça, acompanhe, para evitar que a coisa chegue num ponto pior, né? Sim. Eu acho que isso é talvez até uma pergunta que a gente coloque aqui, né? O quanto antes a gente consegue detectar isso, melhor. O quanto antes, melhor. Por quê? Alguns anos atrás, os próprios médicos otorrinos, eles não se preocupavam em encaminhar para a protetização auditiva os clientes que tinham perdas pequenas. Ah, não, a sua perda é pequena, por enquanto não precisa, não. E a gente tem visto com as pesquisas que essa perda pequena, que a gente vai deixando para lá, com o passar do tempo, a gente começa a ter prejuízo de entendimento. E esse prejuízo de entendimento já é uma alteração totalmente distinta da perda de som. Eu ouvir é o som que está entrando. E eu entender é outra coisa. Então, são coisas distintas. A perda de audição, né, da quantidade de som entrando no nível normal, vai fazendo com que a gente tenha as áreas cerebrais relacionadas ao som funcionando menos. E isso vai fazendo com que eu tenha perda de entendimento. E essa perda de entendimento, para nós que trabalhamos com a protetização auditiva, é o grande problema. Porque a gente não consegue reverter esse quadro. Eu ponho a pessoa ouvindo normal ou próxima do normal, mas eu não consigo fazer com que ela volte a entender 100%. Então, o quanto antes eu detecto a perda e começo a tratar, melhora o prognóstico. Então é importante, por isso é importante. A gente sempre fala isso aqui nos nossos programas de saúde, a gente fala da importância da prevenção, né, para a gente não deixar chegar ao limite máximo da coisa, porque pode ser tarde para correr atrás, né? E hoje, de novo, a gente está falando sobre isso aqui também na parte da audição. E, às vezes, chegam muitas pessoas para a gente com esse pensamento, eu não estou totalmente surda, eu ainda estou ouvindo alguma coisa, então eu vou deixar ficar pior. E esse pensamento é muito errado, porque o deixar ficar pior é um grande problema por causa dessa questão do entendimento. Porque às vezes deixa passar muito tempo, o entendimento cai muito, quando chega para a gente querendo ajuda, a gente já não vai conseguir dar tudo aquilo que a pessoa está esperando. Eu acho que aí entra um outro fator também, né, doutora, que é importante a gente alertar as pessoas. Não tenha medo de fazer esse exame e detectar que tem. Porque às vezes a pessoa, é uma coisa incômoda, né? Às vezes você vai achar que você não vai mais poder conviver socialmente porque você tem a perda. Porque agora eu vou ter que usar um aparelho na frente das pessoas, né? Às vezes bate isso e a pessoa não quer ir procurar, prefere não procurar. Eu estou ouvindo ainda, tá bom, não vou não. Né? E isso só piora as coisas. Só piora as coisas. Né? Então, na verdade, o caminho não é esse, né? Sempre quando a gente fala em prevenção é para se detectar e tratar. Ótimo que você tem a oportunidade de tratar, né? Sim. E as perdas costumam ser rápidas ou elas são progressivas? Então, a gente tem dois tipos de perda. As perdas que são rápidas, tipo a perda que eu tinha dito anteriormente, causada por um ataque viral. Então, eu posso ter uma perda súbita, ela acontece repentinamente, tá? E tem, na maioria dos casos, a lenta, que é pela idade, por uma progressão de alguma doença. Então, normalmente, a gente tem os dois tipos. A que se instala abruptamente, que é mais difícil, tá? E eu até brinco que falo que é um azar. Eu tive uma perda súbita, foi um azar.
porque a gente pode estar aqui conversando e de repente eu senti um estalo no meu ouvido e parar de ouvir. Então, assim, não tem como a gente se prevenir disso. E a maioria é de forma lenta, vem perdendo, né, aos pouquinhos. A gente sempre, quando pega uma perda pequena e a pessoa está resistente ao uso do aparelho, a gente pede, daqui a um ano, volta, faz um exame novo, para a gente poder ver como é que está. Se está mais ou menos do mesmo jeito, se está progredindo. Mas a minha preocupação, mais uma vez, não é o quanto a pessoa está perdendo de som entrando, e sim a qualidade, que é o entendimento, tá? Verdade. E puxando agora já bem rapidinho para a gente, daqui a pouquinho, ir para o nosso intervalinho, os sons que podem ajudar nessa perda, que hoje são muito usados aí, principalmente pelos jovens, que é o fone de ouvido. Realmente tem essa... Tem. Por quê? Que é um grande problema. Eu acabo colocando o som da música no fone alto para cortar o barulho externo. Então, esse som alto, se passar de 85 decibéis, ele já é lesivo para o sistema auditivo, tá? O ideal é colocar num nível que não vai ser prejudicial, você não vai ficar sem ouvir, pode ouvir. Só que você não pode querer competir com o som externo colocando o som musical mais alto, porque aí vai ser realmente um grande problema. Tá? Talvez ele não perceba isso rapidinho, né? Mas com o passar do tempo... Com o passar do tempo, que é o mesmo caso das pessoas que trabalham com música, né, como profissão, os músicos. Eles, a longo prazo, eles começam a perceber isso. Eu não estou escutando o agudo tão bem. É um trauma que é criado ali por som alto. Tá? Então, pessoal, olho aberto, cuidado, e vamos tentar fazer a nossa parte. A nossa parte é investigar, é buscar informação. Tem o profissional específico para isso, que é quem a gente está recebendo hoje aqui, uma fonoaudióloga que é capaz de fazer essa avaliação, né? É importante a gente falar isso, essa avaliação tem que ser feita por um profissional e é nesse momento que você pode estar segurando aí um futuro, né, que você não gostaria de viver. Então, eu acho legal que você aí em casa procure. E a gente tem hoje aqui a Audioserra que está trazendo essa informação para você. A gente vai dar uma paradinha agora para o intervalinho comercial. Voltamos já já e tem muito mais assunto. Você tem perda auditiva? A Audioserra tem a solução. Os melhores e menores aparelhos auditivos do mercado. Tratamento de zumbido, recarregáveis, com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho, sem compromisso. Conheça a Audioserra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Sabe-se hoje que para você construir uma casa, você precisa de um projeto, de um arquiteto. Ele mostrará para você o que você precisa fazer na sua casa. A mesma coisa na odontologia. Nós podemos fazer um projeto em cera e transferi-lo para a boca, de uma forma prática, numa única sessão. E o paciente conseguirá entender, vislumbrar a forma, o sorriso, a cor e como ele ficará ao final. Estamos de volta do nosso intervalinho comercial do programa Muito Mais Saúde. Hoje estamos recebendo a doutora Perla Consuelo, da clínica Audioserra. Ela é fonoaudióloga e a gente está batendo um papo aqui sobre perda auditiva. Eu acho que todo mundo aí em casa tem interesse em saber sobre esse assunto. E a gente vai voltar fazendo um alerta aqui. A gente já pediu para você que faça a prevenção, que procure informação, não deixe passar, principalmente depois dos 40, que a gente já aprendeu aqui hoje. Por quê? Porque a audição é muito importante para o nosso dia a dia, né? Eu preciso da audição, por exemplo, se eu vou atravessar a rua, doutora. Então, quando eu tinha dito a respeito da atenção, se eu perdi a audição, eu não vou ter atenção. Então, numa situação de atravessar a rua, vira um perigo. A audição é um sistema de alerta para a gente, né? Se eu estou dentro de casa e escuto um estouro, eu vou correndo para ver o que é. Então, eu preciso ouvir bem. Né? Se não tem isso, a gente está desprotegido, digamos assim. Exatamente. Né?
E a gente vai falar um pouquinho agora, pessoal, sobre exames que podem indicar essa perda. Como é que é feito isso? Quais são os exames? A gente tem vários exames auditivos, tá? Desde o bebê até a idade adulta. O primeiro deles, quando a gente fala do bebê, é o teste da orelhinha, que é chamado de emissões otoacústicas. Ele consegue detectar com um aparelhinho que a gente coloca no ouvidinho do bebê, não dói, é super tranquilo, é um exame rápido. O próprio ouvido dá uma resposta que esse aparelho capta e registra se essa audição está normal ou não. Existem 2 tipos, né, desse exame e a gente consegue ver se está normal essa audição ou se tem uma perda e em que nível que está essa perda. Eu não consigo quantificar, só consigo saber o nível. Esse exame é um exame que não depende da resposta do cliente, no caso do bebê, né? O próprio equipamento registra a resposta que o ouvido dá. A gente tem a audiometria, que é o mais conhecido, o exame mais conhecido, que é um exame que precisa da resposta do cliente. Então, no dia que a gente vai fazer o exame, a pessoa precisa estar tranquila, né, estar atenta, para a gente poder, né, fazer a medição e ver como é que está. Existem outros exames também, que é o exame Bera, que é um exame também que não depende da resposta do paciente. O equipamento consegue analisar as respostas através de estímulos que a gente dá para o nervo auditivo. A gente é um exame rápido, não é demorado, tá? A gente tem todos esses exames lá na Audioserra, a gente consegue fazer essas avaliações lá. Além desses exames para detectar a perda de audição, a gente tem também o exame de vectoeletroanestagmografia, que é para avaliar as vertigens, as tonturas. Por que a pessoa está tonta? Então, nesse exame, a gente consegue detectar. Esse é aquele famoso, quem tem labirintite? Labirintite. Isso aí. E outra curiosidade que agora me veio, esse exame do bebê, isso já é feito hoje como um protocolo, digamos assim, quando o bebê nasce ou não? Então, existe uma lei que obriga toda maternidade e hospital fazerem, só que a gente vê que não é a realidade, né? Assim, seria muito interessante, sim, assim, né? como o teste da linguinha, hoje a gente tem o teste da linguinha, para ver se a criança vai ter alguma alteração que vai atrapalhar na amamentação, na sucção, na fala futuramente, assim como o teste do pezinho, a gente tem o teste da orelhinha. Mas, infelizmente, não é bem assim. Não é bem assim. Mas não sei, né? De repente seria importante em casa, você, papai, mamãe, investir num examezinho desse, né? Tão bom quando a gente faz, sabe que está tudo bem, ou, infelizmente, quando a gente sabe que não está tudo bem, mas a gente tem a oportunidade de cuidar, de tratar. Novamente falando, quanto antes a gente começa a fazer isso, né? Então, de repente, vale a pena também investir num exame desse, né, E doutora? no caso do bebê, mesmo fazendo o exame e detectando naquele momento que está tudo bem, é importante estar observando o desenvolvimento da criança. Porque a gente tem as perdas que podem acontecer repentinamente, né? Ele também está incluído nesse caso. Também está incluído. Vamos supor que a criança teve aí uma meningite, uma cachumba, alguma coisa. Pode ser que ela venha adquirir uma perda de audição para essas doenças. Então, assim, e tem perdas que elas acontecem lentamente, mas a criança já nasce com alguma coisa muito discreta, que o exame não vai detectar, e com o passar do tempo vai aumentando. Então, é importante a família estar observando se o desenvolvimento dessa criança em relação à audição, se está normal comparando com as outras crianças, mais ou menos com o mesmo desenvolvimento, ou se está diferente. Porque se tiver aí, tem que procurar um profissional para poder avaliar. Então, é importante. Esses exames, então, todos podem ser feitos na própria clínica, né? Sim, lá na Audioserra hoje a gente conta com todos os exames auditivos. Ok, pessoal. Desde o bebê até o idoso. Então, tá aí a dica. E a gente vai agora falar sobre algo que eu acho que as pessoas também querem conhecer. A gente vai pedir uma imagem que a gente trouxe aí, que vamos falar um pouquinho sobre os aparelhos auditivos. Se tem alguma indicação específica, o tipo de aparelho, como é que funciona? Sim. A gente tem algumas imagens ali, ó. Hoje a gente tem várias opções.
os aparelhos são selecionados de acordo com a perda auditiva que a gente detecta no exame, levando-se em consideração não só o tamanho da perda, mas também a dificuldade na compreensão em relação às informações auditivas. Normalmente o cliente faz a audiometria no consultório com o médico otorrino e leva para a gente, tá? E lá a gente vai sentar e vai conversar qual é a melhor opção. Não necessariamente você pode escolher o que você quer usar. Às vezes a pessoa já chega, eu quero aquele aparelhinho pequenininho que fica dentro do ouvido, mas quando a gente avalia o exame, vê que não é possível. Não é como um óculos, que você coloca a armação que você quer e tal. A gente vai ter que escolher dentro do exame de audiometria. Tem uma limitação. Tem uma limitação. Apesar de hoje já ter muita coisa. A gente já tem aparelho recarregável, né, que não precisa trocar a bateria. A bateria já é interna, igual a dos celulares, né? Ligou na tomada e ele vai carregar. E a gente consegue ter uma carga para mais tempo. Então, isso hoje já facilitou muito o dia a dia do usuário do aparelho auditivo. Sim, mas cada um tem o seu modelo. Outra coisa legal que eu já vi também é personalizado, né? Porque tem o seu molde, né? Do seu ouvido. Dependendo do aparelho, a gente precisa confeccionar um molde para adaptar no ouvido. E isso é feito personalizado. Não tem como eu pegar o de uma pessoa e colocar na outra, né? Porque a anatomia é diferente. E a gente também tem uma coisa que é muito legal, a gente dá a opção do cliente experimentar o aparelho antes de comprar. Nossa, como se fosse um test drive, bacana, né? A gente deixa o cliente ficar uns dias em casa com o aparelho para ele ver no seu dia a dia quais são os benefícios que o aparelho vai trazer, tá? Tem muita gente que chega resistente. Quando a gente manda para esse teste domiciliar, a pessoa volta com outro pensamento. Porque vê que realmente está perdendo muitas coisas e com o uso do aparelho ela conseguiu ver que, né, isso pode voltar a ser normal. Eu passei essa experiência na minha casa, minha mãe usa o aparelho e com ela aconteceu isso, que ela, a princípio, foi colocar aquele aparelhinho lá dentro do ouvido. É mais bacana, né? Não aparece quase e tal. Mas ela não se adaptou. Não foi legal, aquilo incomodou, ela se sentiu péssima. Aí ela experimentou o outro. Pronto, o mundo se abriu, ela gostou, se adaptou, achou melhor, né? Então tem esse lado, né? Cada pessoa, isso vai de cada pessoa. E a gente tem que ter muito cuidado na hora dessa escolha, porque uma primeira impressão ruim, talvez essa pessoa largue para lá. Isso aí. Que acontece muito, né? Sim, acontece. Então, a gente tem que dar uma primeira experiência boa para essa pessoa conseguir, né, já logo de cara, fazer o uso e ter uma boa resposta. Aí entram as duas coisas, a avaliação de acordo com o que ela pode usar. Sim. E o modelo. Sim. Então, legal o test drive, muito legal. Exatamente. E tem várias situações que a gente tem que interferir, porque senão a coisa não funciona. Por exemplo, a pessoa chega com essa coisa, eu queria tal aparelhinho assim, porque fulano usa assim. Só que os problemas são totalmente diferentes. Então, o aparelho que o fulano usa não necessariamente vai servir para mim, né? Mas por que o meu tem que ser assim? Porque, de acordo com o seu exame, você precisa desse modelo, desse tipo de aparelho. Eu quero o mais barato que você tiver. Não necessariamente vai resolver a expectativa que a pessoa chega em relação ao problema. Mas, se você não pode adquirir aquele que é o necessário, né, que é o melhor indicado, eu sempre digo que é melhor do que nenhum, né? Se todo mundo conseguisse colocar exatamente o que a gente indica, seria excepcional, mas em algumas situações a gente não consegue, por situação financeira e tal. Mas um aparelho bem ajustado, um acompanhamento bem feito, a pessoa tem um desenvolvimento legal. Então, bacana a gente dizer para você que não está perdido não, pessoal. Vida que segue, vida normal. Melhor, às vezes, até do que quando você estava lá sofrendo para ouvir, né? Sim. E agora você está ouvindo muito bem e pode continuar a sua convivência com as pessoas, estar em grupo,
vida normal, mas você tem que fazer a sua parte. E o último temazinho, zumbidos, o que a gente pode fazer? Zumbido. A queixa de zumbido é muito grande no consultório, muito grande. Na maioria das vezes, a pessoa chega a procurar a gente com uma expectativa muito grande. Isso é o nosso grande problema. Porque nem sempre só o aparelho vai resolver. Porque se esse zumbido está sendo causado por... A causa pode ser vários fatores. Então, dependendo do que está causando esse zumbido, não necessariamente só a colocação do aparelho auditivo vai resolver. Às vezes a gente vai precisar de um acompanhamento com um psicólogo, algum medicamento passado pelo médico otorrino, tá? E juntamente com o aparelho auditivo. A gente tem hoje também fonoaudiólogos que trabalham com uma terapia para trabalhar vários aspectos em relação ao zumbido, para também fazer com que você tenha uma percepção menor dele. Porque normalmente ele é bem menor do que a percepção que a gente tem. A gente fica tão apegado a ele que acaba que a gente percebe ele muito maior do que ele é. Então, a gente tem todo um trabalho que é desenvolvido pelo fonoaudiólogo para amenizar essa percepção, tá? Pessoal, é interessante esse assunto, né? E a gente já viu aqui que não é, às vezes, só esse trabalho. E a gente entende que, muitas vezes, isso pode... ser alimentado de uma forma ruim e isso incomodar demais e a gente não conseguir ver solução. Mas aqui já foram dadas 2 dicas, né? Às vezes um aparelho e um trabalho psicológico junto, né? Pessoas muito ansiosas, às vezes se concentram mais ainda, mas tem jeito, pessoal. A gente precisa trabalhar isso, né? De alguma forma, ou com a fono, com o otorrino, com o psicólogo, ou os 3 juntos, né? Há possibilidade. Dependendo da situação, a gente precisa dos profissionais trabalhando conjuntamente. Doutora, o nosso tempo acabou. Ah, que pena. Mas eu queria que a senhora deixasse aí o último apelo para o nosso público, convidando para que faça prevenção, que faça visita ao fonoaudiólogo. Pode ir à Clínica Audioserra, né? Pode deixar o seu apelo final. Pode ir na Clínica Audioserra ou pode procurar o seu otorrino de confiança. E vamos fazer um exame auditivo, quem ainda não fez ou quem já fez e deixou para lá, vamos fazer novamente, vamos ver como é que está essa audição para a gente poder tratar o quanto antes. Obrigada pela sua presença, as portas estão sempre abertas. Obrigada. E eu sei que a gente vai falar muita coisa ainda aqui, que tem muito assunto para falar. O programa Muito Mais Saúde de hoje chegou ao final, trazendo sempre muito mais saúde para você. Até a próxima. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Uma das dúvidas mais comuns no consultório odontológico é o que fazer quando um dente fratura na boca. Está comendo um alimento, o dente quebrou. O que eu vou fazer? Calma, não se desespere. Com a tecnologia que nós temos na mão hoje, o CEREC, nós conseguimos em 1 hora de atendimento restaurar o seu dente. Alfamed, um novo conceito em saúde e bem-estar.
atendimento diferenciado, exames cardiológicos de última geração, profissionais especializados. Atendemos diversos planos. Venha cuidar da sua saúde com a gente. Rua General Osório 25, Centro, no coração de Nova Friburgo. Outras informações em nosso site ou pelo WhatsApp 981764373. Quer adquirir o seu veículo? Venha na Versa Automóveis, um plano especial para você. Versa Automóveis, fazendo história, realizando sonhos. Alfamed, um novo conceito em saúde e bem-estar. Atendimento diferenciado, exames cardiológicos de última geração, profissionais especializados. Atendemos diversos planos. Venha cuidar da sua saúde com a gente. Rua General Osório 25, Centro, no coração de Nova Friburgo. Outras informações em nosso site ou pelo WhatsApp 981764373. Confiança, credibilidade. Na Farmácia Santo Eduardo você encontra medicamentos, perfumaria, linha infantil, extensa linha de leites em pó, dermocosméticos, completa linha para diabéticos. Contamos com 3 farmacêuticos em tempo integral. Entrega em toda a região, de segunda a sexta. Farmácia Santo Eduardo, a farmácia de confiança do seu médico. Quer adquirir o seu veículo? Venha na Versa Automóveis, um plano especial para você. Versa Automóveis, fazendo história, realizando sonhos. Pele seca, ruptura na pele. Você sabe que você pode fazer um teste em casa para saber como anda o seu pé? Você que é diabético, não perca agora no programa De Olho na Diabetes. Olá pessoal, está começando o programa De Olho na Diabetes. Hoje estamos recebendo a doutora Penélope Ogihara. Vai falar para a gente sobre os cuidados com o pé diabético. Doutora Penélope, seja muito bem-vinda ao nosso programa, é um prazer recebê-la. Cada vez que a gente traz, a gente aprende coisa nova. Tem muita novidade para o diabético. Com certeza. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Nós vamos trazer aqui algumas imagens para vocês do lugar específico, né? Um dos lugares específicos que a doutora Penélope faz atendimento, que é na clínica Alfamed. Então, a gente vai colocar aqui algumas imagens, vocês estão vendo aí em casa. Fala um pouquinho do trabalho lá, doutora Penélope. Então, lá a gente faz a clínica bem completa, tem vários atendimentos, entre a cardiologia, otorrino, dermato, e unidade de muitos exames também, com teste ergométrico, Holter. Tá? Acho que ajuda bastante a população de fácil acesso e fácil localização. Então, você já sabe também onde pode encontrar a doutora Penélope, né? Na Alfamed. Aqui está mostrando bem completo aí qual é o trabalho para vocês conhecerem um pouquinho da clínica. E a clínica é um pouco especializada na parte de cardiologia, mas ela tem outros atendimentos ali também, né, doutora Penélope? Com certeza. E a doutora é um de deles. nutrição, né? Então, é bacana a gente saber que tem um espaço, a Alfamed é uma parceira que está aí apoiando o nosso trabalho e a gente convida você que possa visitar a Alfamed e, quem sabe, procurar lá a doutora Penélope, né? Eu quero também chamar a atenção para o nosso sorteio, se a gente pode dizer, né? Que a gente está fazendo aqui no programa. Você que está assistindo o programa pode ganhar um glicosímetro, que é aquele aparelhinho de medir a glicose. O que você precisa fazer? Somente mandar uma frasezinha dizendo assim: eu assisto o programa De Olho na Diabetes. Você vai mandar para o telefone 98101-9149. Esse é o telefone da ADCEBRA, Associação dos Doentes Crônicos. Lembrando
que quem pode participar? Somente quem mora aqui em Nova Friburgo e região, porque você vai ter que buscar o seu prêmio, que a gente não vai mandar por correio. Então, só quem pode participar é quem está aqui no município de Nova Friburgo. Então, não perca essa oportunidade. Manda lá a frasezinha, eu assisto o programa De Olho na Diabetes, e você vai estar concorrendo. Bom, chega de papo, vamos para o assunto de hoje, né, doutora Penélope? A gente vai falar sobre a questão do cuidado da pele do diabético. Sim. Se ele não cuidar, o que pode acontecer? Sim, tudo isso a gente vai estar batendo um papo aqui. Eu vou pedir que entre a primeira imagem, que a gente vai falar um pouquinho, bater um papo agora. Vamos falar sobre... É verdade isso, doutora Penélope? Diabético tem uma tendência maior de apresentar pele seca? Então, a pele seca do diabético, quanto maior o nível da glicose, mais é como se a pele fosse ceder a água para os outros órgãos. Então, há um ressecamento dessa pele e quanto maior a glicose, repetindo, a pele vai ficar mais seca. Então, é importantíssimo que o diabético, no cuidado com os pés especificamente, para que ele se reexamine periodicamente, de preferência 2 vezes ao dia, para aquelas pessoas que tenham dificuldade de examinar o pé, principalmente a região plantar, que coloque um espelho no chão para que possa ter um melhor acesso, principalmente também entre os dedos dos pés. Um ressecamento, ele é importantíssimo da gente tratar, porque através do ressecamento ele pode dar outras lesões que vão levar a infecções cutâneas, enfim. Sim, esse ressecamento, na verdade, a gente sempre frisa, né? Que eu acho que já foi falado aqui. Cuidado com a glicemia. Se a glicemia tiver um bom controle, não significa que essa pele vai ter esse ressecamento. Na verdade, é quando ela está mal controlada que vai puxar para a questão do ressecamento. Sempre a gente pensar, lembrar que do tratamento profilático, quanto melhor o controle, menos o que você vai colher de ruim. Né? Exatamente. Então, a tua pele tem condição de ser uma pele adequada, sem lesões, você precisa se cuidar. Acho que o que eu falo muito é você merece se cuidar. Né? Verdade. E essa pele muito seca, né? A senhora já adiantou aí um pouquinho. Essa pele muito seca, ela pode causar outros problemas, se não cuidar. Então, precisa se fazer a hidratação. A gente já vai falar a maneira certa, correta de fazer essa hidratação. Mas se não for feito, pode causar rupturas, é isso mesmo? Então, as rupturas, que a gente chama de fissuras, que seriam a gente as tá com uma imagenzinha ali, não é isso? Então, as rachaduras, ali eu coloquei uma imagem de uma rachadura no dedo, mas ela pode se dar no calcanhar. Calcanhar é uma região extremamente comum das rachaduras. Essas rachaduras, quanto maior a profundidade, mais fácil entrarem bactérias ou lesões fúngicas. Então, são sedes que muitas vezes porta de entrada para erisipela, para celulite, infecções mais graves. Então, é extremamente importante no tratamento preventivo. Outra coisa também é examinar entre os dedos dos pés, do que a gente chama do que chamam popularmente de pé de atleta, que fica uma área macerada, brancacenta, em geral devido a fungos. Secar muito bem os pés, o uso de meias adequadas, principalmente meias de algodão, também não colocar meias muito apertadas, tá? Porque pode atrapalhar a circulação. Uma outra dica que eu dou também é em relação à escolha dos sapatos. Conforme o dia vai passando, o pé ele pode edemaciar. Então, procurar escolher o sapato no período da tarde, porque o sapato que ele é comprado durante a manhã, o pé ainda não está inchado. Se ele inchar à tarde, quando for calçar, ele vai ficar apertado, podendo levar a outras lesões, né? Gente, importantíssimo você pensar nisso, né? E outro dia eu vi uma dica, né? Também, que para a compra do sapato, você tem que estar com o pé confortável. O diabético principalmente, né? Sim. E tem uma forma, parece, né? Alguém me ensinou, achei muito legal. E vou repetir isso aqui, porque eu acho bacana. É desenhar o pé na folha, né? E quando você for comprar o sapato, recortar o formato do pé, e quando for comprar o sapato, enfiar aquele recortezinho no sapato, né?
E aonde tiver a folha ficar amassada lá dentro do sapato, significa que aquele lugar vai te machucar. Está apertado, não é legal. São pequenas dicas que no futuro e ao longo do tempo fazem muita diferença, porque lembrar que o diabético mal controlado, ele vai ter alteração em relação à sensibilidade do pé. Por isso que essa questão do autoexame é tão importante para detectar as alterações antes delas acontecerem. E se a gente hidrata o pé, vamos dizer, o pé não tem rachadura, eu estou fazendo um trabalho de hidratação adequada, eu estou prevenindo que essas alterações elas se deem, da mesma forma com o controle do diabetes. Isso aí, importante isso aí também lembrar, que se ele já está com comprometimento, né, já não tem mais a sensibilidade dos pés, aí é que ele tem que tomar mais cuidado. Sim. Porque ele pode não sentir determinadas coisas, pode não sentir uma fissura ali entre os dedos, pode não sentir que tem uma rachadura, porque ele não tem a sensibilidade, né? Sim. Então, o cuidado tem que ser maior. Por isso que eu acho importante, tem que verificar os pés todos os dias, como a doutora disse. 2 vezes ao dia até, né? Na manhã e no final do dia. É muito importante. A gente vai chamar mais uma imagenzinha, que vamos falar um pouquinho agora também sobre o autoexame que deve ser feito. A gente já falou aqui agora, acabou de falar sobre isso. Mas eu queria que a senhora comentasse, doutora, um pouquinho sobre a maneira de fazer esse autoexame. Aqui a gente tem uma imagem que a gente vai esperar um pouquinho. Vamos falar do autoexame. Segura a imagem, pode segurar. E a gente vai chegar ao que a gente quer trazer hoje de novidade para você aqui. Pode falar, doutora. Então, em relação ao autoexame, lembrar que, por exemplo, pacientes menopausadas já tendem a ter um pé mais ressecado, com maior tendência de fissuras, as rachaduras. Obviamente, o fato de ter a rachadura não significa que seja diabético, né? Mas o contrário é verdadeiro, você é diabético, você tem mais chance de apresentar as lesões. Lembrar que descamação, vermelhidão, coceira nos pés podem ser por diversas causas, por micose, por diabetes, mal compensado, a própria psoríase, né? Então é importante ter uma orientação de um médico que possa estar orientando qual é o diagnóstico para que o tratamento seja mais adequado. E vamos passar então para aquela outra imagem? Agora aqui tem uma novidade, né, doutora Penélope, que a gente já falou aqui no começo, que tem um tipo de exame que pode ser feito em casa. Que exame é esse? Então, esse exame ele pode ser feito tanto no consultório quanto em casa. É um exame extremamente interessante, inovador, que ele vai detectar alterações, muitas vezes silenciosas, tá? É um adesivo que você vai colocar na sola do pé e esperar 10 minutos e esse adesivo, ele vai trocar a cor. Que é esse aí, tá? Que é um teste de triagem de 10 minutos e você colocando isso, havendo a alteração da cor desse adesivo, ótimo. Esse adesivo, ele não mudou de cor, é importante que você procure um médico porque você pode estar desenvolvendo neuropatia diabética. Então, é um teste de fácil execução, só colocar um adesivo, você vai fazer uma vez por ano. Então, é extremamente interessante para os pacientes, né? Olha, pessoal, novidade. Eu não conhecia, gostei muito, acho bacana. Talvez poucas pessoas façam o seu teste anualmente e isso é aconselhável que seja feito, exatamente por tudo isso que a gente está falando aqui, para que não aconteça, né? A neuropatia tem que se investigar antes e esse teste é bem legal, porque você pode fazer em casa. E é onde pode encontrar, doutora? Já temos acesso desse testezinho? Ou a gente só procura pela internet, por enquanto? Por enquanto, a gente ainda tem esses acessos ainda pela internet, né? Aqui na cidade eu acho que ainda não está disponível, mas logo, logo vai ficar. Sim, a gente vai passar agora já quase para o finzinho aí da nossa matéria de hoje. Vamos falar sobre a hidratação dos pés. Pode ser feita de qualquer forma, qualquer creme, como é que funciona isso? Então,
aí coloquei, né? Sabia que os pacientes diabéticos devem manter os pés sempre hidratados? O cuidado do pé diabético, então, ele tem que ser redobrado. Não é qualquer creme que se deva usar, principalmente a base de ureia. A ureia pode irritar os pés e pode agravar a questão das rachaduras. A ureia, até uma determinada concentração, que é de 10%, ela tem um poder de hidratação. Acima disso, ele pode descamar e fazer com que essas fissuras elas aumentem. Então, no local da fissura, em geral, a gente usa outro tipo de hidratação, tá? E outra coisa que é importante a gente lembrar, que na hidratação, ter muito cuidado para não hidratar entre os dedos dos pés, porque calor, umidade e atrito são fatores predisponentes para as lesões de micose. E nessas áreas, então, para não colocar os hidratantes, porque muito tempo aquilo ali, ainda mais o pé que sua muito, aquilo ali vai ter maior risco de desenvolver as lesões de micose. Então, tá aí a forma correta que você deve fazer a sua hidratação. Importantíssimo que a gente já falou aqui, cuidado com os seus pés, observe os pés, faça a hidratação, mas consulte um profissional. Pelo menos uma vez por ano é necessário que seja feita essa consulta. Doutora, a gente agradece muito a sua presença aqui. A gente tem muita coisa para falar, mas é muito rápido, né? Sim. E seu último alerta, bem rapidinho para o nosso público. Eu queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui falando. Espero que tenha contribuído alguma coisa para os telespectadores e que a gente aprenda que a semente que a gente lançar hoje é o que a gente vai colher no futuro. O cuidado diário com o corpo, com o teu diabetes, com os pés, vai fazer com que você tenha uma qualidade de vida melhor e poder estar se libertando desses estigmas dos diabéticos, que se forem controlados, vai ter uma qualidade de vida com certeza excepcional. Obrigada pela sua presença. Programa De Olho na Diabetes, o programa que se preocupa com o diabético. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.